Outro dia um cliente meu falou assim: Marinês, eu conheço uma pessoa que é muito crítico, vive com medo de tudo, aquele que eu chamo, entre aspas, de roda presa, tá sempre com o freio de mão puxado, não vai para lugar nenhum, demora para fazer as coisas. Conhece alguém assim? Às vezes até bem intimamente, né? Pode ser você mesmo. Esse tipo de pessoa, ele tem o que a gente chama de um cérebro acionado no medo, ou focado nas coisas ruins, né? Que é, de certa forma, um cérebro que evoluiu, né, de certa forma, para que ele sobrevivesse, para que nós, a espécie humana, estivéssemos aqui até hoje. Porque se a gente vivesse distraído, né, achando tudo lindo e maravilhoso, já teria sido devorado por todas as outras espécies, ou morto, ou alguma coisa teria acontecido com nós, né? Embora muitos concordem que nós mesmos vamos nos dizimar, mas você, enquanto indivíduo, você tem esses mecanismos que te tiram do perigo e coisa e tal. Só que às vezes a forma dele fazer isso, né, de te proteger, que é um mecanismo de autoproteção, ela é muito estranha. Vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que elas têm algumas formatações, assim, algumas ideologias, ou elas acreditam cegamente numa coisa e ela acha que ela está certa, né? É claro que se eu realmente estou certa, isso é bom, né? Me traz convicção, me faz ser autoridade naquilo que eu estou pregando e falando, como eu aqui agora. Eu tenho convicção na neurociência, mas ao mesmo tempo eu acompanho as mudanças da neurociência, porque essa convicção, ela vale outra. Quando eu estou dizendo desse mecanismo do cérebro, ele fica cego, porque o que eu tô falando hoje não vai mudar nunca mais. Eu tô certa disso e eu não me questiono mais. Esse é o grande problema da gente que vive numa sociedade que tá o tempo todo mudando. Como é que eu posso o tempo todo achar que tá certo, que não vai mudar? Né? Por exemplo, aquele líder que acha que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em pleno século XXI, com essa geração que vive pelo propósito, que não é mais maluco como a minha geração, que sim senhor, não senhora. As coisas mudam e eu tenho que mudar também os meus conceitos. Então, essa é uma forma. A pessoa promove um auto-engano, o cérebro dela faz com que ela ache que ela está certa. E aí, gente, ela acaba afastando os amigos, Agora, quando eu estou dizendo de certo, eu não estou dizendo de caráter. É claro, gente, o que é certo, o que é errado. Mas é aquela certeza que ela tem, só serve para ela. Um outro exemplo são aquelas pessoas que elas vivem criticando tudo, só focam nas coisas ruins. Você faz um monte de coisa legal, mas ele nunca elogia, né? Nem reconhece. Fez uma coisa errada, pronto, é ali que ele vai. Né? Ele sempre tem foco nas coisas erradas, é muito crítico. Isso é bom, claro, quando eu estou fazendo um controle de qualidade, quando eu chamo essa pessoa para ver onde é que estão os erros, as falhas de algum mecanismo, de algum atendimento. Mas, gente, no dia a dia, a gente tem que elogiar, a gente tem que reconhecer e tem que ver o lado bom de tudo isso. O que ocorre com essas pessoas que vivem com medo, que vivem o tempo todo achando defeito em tudo, que são mais para negativos, é que elas vivem no mecanismo de entropia psíquica natural, de configuração do cérebro, de autopreservação. Então, olha, eu vou te proteger de tudo que está errado aí fora, mesmo que você se ferre de certa forma, né? Mas você vai sobreviver, você não vai se colocar em risco. Esse mecanismo, ele faz o quê? Ele intoxica o seu organismo, porque todas as vezes que você vê coisas ruins em tudo, quem que acaba comandando? São os neurotransmissores tóxicos, por exemplo, o cortisol. O cortisol, como eu já disse em outros vídeos, em quantidades adequadas, ele faz você ter energia e levantar da cama. Mas, se for exagerado, eu repito, ele te torna uma pessoa que não é nada criativa, não consegue ver as estratégias, não consegue ter visão e fica também extremamente egoísta, grosso. Ninguém aguenta ficar do lado dessa pessoa. Então, como a gente vive numa sociedade, uma pessoa assim pode ter um ataque cardíaco, pode passar mal, ter várias doenças. Por quê? Ela vive intoxicando o organismo dela. Ah, pergunta que não quer calar, Marinês. Eu sou essa pessoa, eu vejo sempre o lado negativo de tudo. Como é que eu faço? Simples. Treina o teu cérebro para as coisas boas. Então, eu olho uma coisa, achei um defeito nisso aqui. Tenta achar 5 coisas boas. Ah, eu conversei com uma pessoa e eu fiz uma crítica horrível ao trabalho dela. Tá, então tenta ver 5 coisas boas no trabalho dessa pessoa. E assim vai.
você vai treinando o seu cérebro. Por quê? Eu tô falando 5, né, gente? Porque quando você recebe uma crítica, você fica uma semana mal, não é assim? Mas se alguém te fizer um elogio, você nem percebe. É esse o mecanismo. O cérebro, ele fica grudado que nem um carrapicho nas coisas ruins. Por isso que é mais forte quando alguém critica do que quando alguém elogia. É um mecanismo do cérebro, não é um defeito. O cérebro reage assim. Agora, é possível treinar o cérebro? Opa, claro que é possível treinar o cérebro. Isso se chama neuroplasticidade. Antigamente achava que não. Depois dos 25 anos que o cérebro se formou, acabou. Você só ia destruindo, comendo o cérebro e você ia emburrecendo, né, até a velhice. Hoje em dia a gente sabe que a neuroplasticidade, ela promove um número maior de conexões entre os neurônios. Um neurônio morreu, ela consegue se conectar com outros, só que isso não é automático, né? Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa se desafiar, você precisa continuar trabalhando, você precisa ter amigos, fazer coisas diferentes. Para quê? Para ativar o seu cérebro, né, gente? Simples assim, fazer atividade física. Tudo isso ajuda com que o seu cérebro treine, se remodele, né? Faça coisas diferentes, arte, vá em teatro, enfim. O importante é que você saiba que o cérebro está sempre se transformando. E é possível treinar do mesmo jeito que você treina aí a sua musculatura. Então, por favor, vem comigo e sai desse modo on negativo. É possível treinar o seu cérebro não para ele ser alienado, mas para ele combater com a realidade positiva. Porque afinal de contas, né, gente? Nem tudo é ruim nessa vida. Sempre tem muitas coisas boas. Basta você mudar um pouquinho a sua forma de enxergar o mundo. Ressignifica, vem comigo e conheça o Neurobusiness.